If you're on the path to proficiency, you know that true Portuguese isn't in textbooks, it's on the streets. And there's no place where Brazilian life pulsates with more color and sound than era, Feira livre. Today you'll experience a story 100% in Brazilian Portuguese to learn the vocabulary of food, culture, and the real talk you'll only hear at a traditional Feira livre. Olá pessoal! Since the lesson will be 100% in Portuguese, turn on the subtitles in English if needed. Now, let's begin! Capítulo 1 A Feira do Bairro. Emily tinha acabado de chegar ao Brasil. Ela adorava explorar a cidade a pé e descobrir lugares que não apareciam nos guias turísticos. Naquela manhã de sábado, ela decidiu visitar uma feira livre no bairro onde estava hospedada. Uma feira livre é um mercado de rua que acontece em dias específicos. Os vendedores, também chamados de feirantes, fecham as ruas e montam barracas para vender frutas, verduras, legumes, queijos, pastéis e muito mais. Assim que chegou, Emily ouviu o grito clássico de um feirante. Olha a melancia, freguesa! Tá docinha, docinha! Por que o feirante a chamou de freguesa? Freguês, freguesa é alguém que tem o hábito de fazer compras em um mesmo lugar. É como os feirantes chamam os clientes da feira de um jeito amigável. Sorrindo e encantada com aquela mistura de sons, cheiros e cores, Emily se aproximou das barracas de frutas. Capítulo 2 Está no ponto? Emily notou que todos os produtos pareciam frescos. Havia melancias, mangas, abacaxis, mamões, goiabas, maracujás. Ela estava procurando mangas, mas queria saber se estavam boas para comer. Apontou para uma manga e perguntou ao feirante: Está no ponto? Sem hesitar, o feirante cortou um pedaço e ofereceu para ela provar. Está sim, prove um pedacinho. E estava mesmo, doce como mel. Vou levar 2, disse Emily. Ela também queria tangerinas, mas o feirante explicou que não era a época daquela fruta. No Brasil, cada fruta tem os meses certos para a colheita. Tangerinas, disse o feirante, somente de maio a dezembro. Ela comprou algumas frutas e continuou andando. Na barraca seguinte encontrou verduras e legumes frescos. Queria comprar alguns tomates. O vendedor disse que os tomates mais maduros, ou seja, os que estavam no ponto, estavam do lado direito. Já os tomates mais verdes, do lado esquerdo. Quando uma fruta ou verdura precisa de mais tempo antes de ser consumida, dizemos que está verde. Emily escolheu 5 tomates mais maduros para fazer um molho de tomate e alguns ainda verdes para consumir aos poucos durante a semana. Capítulo 3 O ritual: pastel e caldo de cana. Depois de caminhar muito, Emily começou a sentir fome.
aquele cheirinho no ar. O que seria? Era a barraca de pastel, uma parada obrigatória para todo brasileiro na feira. Havia muitas pessoas na fila, mas, pelo cheiro e pelo movimento de fregueses, parecia valer a pena esperar. Quando chegou a sua vez, Emily pediu um pastel de queijo. Quer caldo de cana para acompanhar, freguesa? Perguntou o vendedor. Ela nunca tinha ouvido falar de caldo de cana, mas decidiu provar. A bebida era doce, gelada e refrescante. Nossa, isso é muito bom, disse ela. O vendedor, que ainda segurava a jarra de caldo de cana, perguntou: Quer um chorinho? Chorinho? O chorinho é aquela dose extra de suco para encher o copo novamente até a borda. E o chorinho é de graça. Ah, com certeza, disse Emily, alcançando o seu copo ao vendedor. De graça até injeção na testa, disse uma senhora rindo ao seu lado. Emily não entendeu muito bem a piada, mas também riu. A propósito, a expressão de graça até injeção na testa significa que, se algo é gratuito, nós aceitamos com prazer, não importa o que seja. Capítulo 4. Mais que uma feira, uma experiência. Enquanto comia, Emily puxou conversa com a senhora que contou a piada. A senhora vem sempre à feira? Ah, toda semana, respondeu a senhora. A feira é tradição. Aqui a gente encontra os vizinhos, conversa, faz amizade. Emily então percebeu que a feira não era só um lugar para comprar comida, mas também um espaço social. Antes de ir embora, ela ainda comprou uma pamonha, um doce de milho típico para levar para casa. Emily entendeu que ir à feira no Brasil não é apenas fazer compras, é viver a cultura brasileira. Did you like the lesson? If you did, don't forget to give it a like. And if you plan to come to Brazil, that lesson is a must watch. There you learn some common phrases to negotiate, to bargain at a street market. Thank you very much for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau!